Então tá, ligações intermoleculares. Toda aquela conversa nossa de polaridade de ligação e polaridade de molécula era para chegar aqui, tá? Para que serve? Se a gente classificar a polaridade da molécula, a gente consegue saber que tipo de ligação intermolecular há entre moléculas desse mesmo tipo para formar a substância. E quanto mais forte for essa ligação intermolecular, mais unidas estarão as partículas dessa substância, né? E mais acentuadas serão as propriedades dela, tá? Como pontos de fusão, pontos de ebulição, etc, etc, etc. Tá? Então, vamos entender isso aqui a partir da classificação. Então, o que são ligações ou forças intermoleculares? São forças que unem moléculas umas às outras para formar substâncias que estão puras ou então misturas, principalmente misturas homogêneas. Tá? Quando nós falamos de misturas heterogêneas, as forças estão na superfície de contato, né? Porque você tem fases separadas só na interface, né? Naquela fronteira entre as duas substâncias, que você vai ter ação de forças. Mas isso é uma outra história, não é um assunto para ensino médio. A gente teria que trabalhar outras coisas, como a monocamada química, as múltiplas camadas físicas, é um assunto lá. Quem for para uma área de engenharia, de química, de física, vai trabalhar isso aí. Tá? Senão, a pessoa pode viver muito bem sem estudar essas interfaces. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre substâncias que estão purinhas. Né? Então, você tem moléculas todas do mesmo tipo. Como é que elas se atraem umas pelas outras? Bom, vamos pelo básico. Primeiro, vocês podem ter uma molécula que é polar ou apolar. Então, se o cara não estudou a aula anterior, que a gente falou disso, classificação de moléculas como polar ou apolar, ele está ferrado. Porque ele já não consegue arrancar nesse conhecimento. Certo? Então, bora lá ver o videozinho de novo, anotar, fazer exercício para se ligar disso aqui. Então, vamos lá. Se a molécula for polar, ela pode ter, junto na sua estrutura, algumas características. E aí vamos se ligar no que significa isso aqui. H ligado no F, H ligado no O e H ligado no N. Significa o hidrogênio ligado com FON. Vamos lembrar desse FON. F, O e N são flúor, oxigênio e nitrogênio. São os elementos mais eletronegativos da tabela. Certo? Quando a molécula tem H ligado diretamente, não é assim, H num canto da molécula e F, O ou N no outro canto, não. Ligado um no outro. Quando a molécula tem H ligado no F, no O ou no N, vocês vão ter uma polarização excessiva dessa molécula. Tá? Muito acentuada em relação às outras polarizações. Então, digamos que tem a polar comum, que não tem HF ou N, e aquela molécula polar que tem o HF ou N, que é polar zona. Tá certo? Vamos botar isso na cabeça. Bom, se vocês tiverem essa molécula polar com H ligado no F ou N, a ligação característica intermolecular, ou força intermolecular, vai ser a ligação de hidrogênio, poeticamente chamada aqui no Brasil de ponte de hidrogênio. São atrações muito intensas. Uma molécula se atrai muito pela outra. O dipolo positivo de uma se atrai horrores pelo dipolo negativo da outra e vice-versa. O que acontece? Vocês vão ter anomalias de comportamento. Olha o exemplo que nós temos aqui. A água. Aí vai lá professor, professora de física dá aula para vocês. Aqui vamos fazer uma curva de aquecimento. Olha aí, a água é exceção. É claro que a água é exceção. As ligações de hidrogênio que unem uma molécula de água na outra vão fazer essas moléculas se agarrar com mais força. Então, apesar de ser uma molécula bem levezinha, a água é líquida e só vai ferver a 100 graus sob pressão de 1 bar. Né? Então, vocês imaginem, essas moléculas têm que estar muito agarradas umas nas outras, né? Certo? Então, ligação de hidrogênio, via de regra, é culpada para várias, entre aspas, exceções de comportamento. Então, a gente tem que estar bem atento para ela, certo? Se vocês tiverem uma molécula polar que não tem HF, HO, HN, bom, vai existir a atração de polos, né? O dipolo positivo de uma molécula pelo dipolo positivo da outra molécula e assim por diante. Mas olha só, essa atração é chamada de polo permanente, tá? Bom, ele atrai, mas ele não é tão power aí, tão poderoso quanto a ligação de hidrogênio. Então vocês vão ter substâncias tipo HCl. Eu peguei o HCl como exemplo para comparar com a própria água, tá? Se vocês calcularem a massa da água, a massa da molécula de água dá 16 do oxigênio mais 2 dos dois hidrogênios,
dá 18 unidades de massa. Tá? E o HCl tem 35,5 do cloro mais 1 do hidrogênio, 36,5. Ou seja, uma molécula HCl tem o dobro, praticamente, um pouco mais, da massa da molécula de água. Mesmo assim, a água é um líquido que demora a ferver. 100 graus, né? Estava comentando isso agora há pouco. O HCl é um líquido fumegante. Tu botou ele ali no laboratório, tapadinho o frasco, tu abriu a tampa, quando tá rachando, sai uma fumaceira. Porque ele tem uma tendência a gaseificar muito fácil. A gente chama ele é um dos ácidos fumegantes, né? Ele gera vapores. Ou seja, as moléculas do HCl não estão tão bem unidas, porque elas se soltam e vai separar uma da outra para virar gás muito rapidamente. Então, tá aí uma diferença de efeito. E finalmente, quando vocês tiverem moléculas apolares, elas vão ser unidas por dipolos induzidos. Dipolos induzidos, olha o nome, ó, induzido. Vocês pegam duas moléculas, ou mais, obviamente, né, que não tem polos, só que quando uma se aproxima da outra, o núcleo dos átomos de uma atrai a nuvem de elétrons da outra e vice-versa. Aí você dá uma deformadinha na nuvem, isso cria um polo, cria uma polarização momentânea e por isso que é dipolo induzido. Né? Porque quando uma se aproxima da outra, dá uma deformadinha até se atraem. Essa força é ridiculamente fraca, tá? E ela vai ter mais efeito em moléculas grandes lá da química orgânica, tá? Mas ela é o poder de coesão dela é muito baixo. Exemplos, o H2, o gás carbônico, que nós já vimos que são moléculas apolares, certo? Então a gente poderia classificar assim: moléculas apolares são unidas por dipolos induzidos. Então elas têm pouca atração uma pela outra, via de regra os pontos de ebulição são baixos. Se você pegar moléculas polares, depende. Se for polar sem H ligado no F, sem H ligado no O e sem H ligado no N, vocês vão ter um polo mais acentuado, isso vai aumentar a atração, vai aumentar o ponto de ebulição. Se você tiver molécula polar com HN, com HF ou com HO, esse polo vai ser tão violento que a gente vai ter uma ligação de hidrogênio, a atração é imensa e aí as propriedades de ponto de ebulição vão lá em cima. Tá? Então, para substâncias que estão na sua forma pura, essas são as mais importantes. Vou sugerir uma pesquisa, pode ser feita em livrinho, na internet. Eles têm nomes de cientistas, tá, que são associados a essas forças intermoleculares. Como, por exemplo, o nome de Van der Waals, tá certo? O nome de London e outros cientistas. Dá uma pesquisadinha. Alguns autores de questões gostam de cobrar pelo nome do cientista, ao invés de cobrar pelo nome da força. Outros dão um nome duplicado. Por exemplo, o dipolo permanente eles chamam de dipolo-dipolo. Né? E o dipolo induzido eles chamam de dipolo induzido. Fica aquele baita nome gigantão lá. Então isso é conhecimento geral, é vocabulário. Vocês podem fazer sozinhos isso, não precisa de um professor explicando. Tá? Bom, alguns comentários importantes. Quando vocês tiverem uma estrutura apolar, tipo carbono-grafite, tipo carbono-diamante, certo? Olha, aí é diferente. Vocês não vão aplicar essas forças intermoleculares aqui. Essas forças são para moléculas, pequenas unidades bem definidas, umas se atraindo pelas outras. Quando vocês tiverem, por exemplo, um carbono-grafite, um carbono-diamante, lembram? Vocês têm um sólido reticular cristalino. Você tem um retículo cristalino covalente, certo? É outra coisa. Lá os pontos de fusão são altíssimos, né? Porque todas estão unidas por ligações químicas. Lembre que essas forças intermoleculares são atrações, não são ligações propriamente ditas. A ligação química é mais forte do que elas. Tá? E outro caso é o caso das iônicas. As iônicas estariam aqui, né? Acima, porque também as iônicas vão formar retículos cristalinos iônicos. Então, os sólidos reticulares, como por exemplo os sólidos iônicos e os sólidos covalentes, eles têm outra característica, eles não vão participar dessa classificação. E tem uma outra coisa que eu queria que vocês dessem uma olhadinha, que é um negócio chamado íon dipolo. O que é isso? Íon dipolo. Tá? Íon dipolo é o seguinte, quando vocês dissolvem uma coisa iônica, por exemplo sal, na água, vai haver uma atração entre um dos íons e a água. A gente chama de solvatação, né? Então, o NaCl tem lá o seu retículo cristalino, ele dissolveu na água, os Na são separados totalmente dos Cl. Tá? O cátion vai para um lado, é solvatado para um lado, o ânion é solvatado para o outro. Por isso que a solução salina conduz eletricidade, os íons ficam soltos uns dos outros, não tem mais o retículo cristalino. E vai haver uma atração entre o íon e a água, por exemplo. Tá? Então essa atração íon dipolo é extremamente poderosa, ela causa
grandes mudanças de comportamento. E ela, via de regra, caracteriza uma atração mais poderosa que a ligação de hidrogênio. Tá certo? Isso explicaria, em parte, por que água salgada ferveria em valores mais altos do que água doce, né? 108, 110 graus. Tá? A gente estuda propriedades coligativas, a gente estuda isso de forma empírica, né, em números, certo? Mas uma boa explicação seria as interações íon-dipolo como causa qualitativa, certo? Então, nós falamos do íon-dipolo, nós falamos dos retículos, certo? E nós falamos das ligações intermoleculares. Na próxima aula a gente vai falar da ligação metálica, que é o último caso para fechar, também o retículo cristalino metálico, tá? Mas é uma outra história. Apareceu uma expressão aqui chamada poder de coesão. Só para te fechar aqui. Poder de coesão é a capacidade que uma força intermolecular tem de unir as moléculas. Então, o que está dizendo aqui? Que o poder de coesão da ligação de hidrogênio é mais elevado que do dipolo permanente, que é mais elevado que do dipolo induzido. Tá certo? Então, quando vocês acharem questões que falam lá, olha, essas substâncias têm moléculas parecidas, porém, essa aqui é diferentona, ela tem propriedades exageradas. Vocês vão procurar lá se não tem um H ligado no F, um H ligado no O ou um H ligado no N na história, para uma ligação de hidrogênio acentuar propriedades. Tá? Então, seria isso aí, de forças intermoleculares. Agora exercitar. Vamos lá.